O título que eu coloquei nesse vídeo é um dos elementos aí que fazem parte de uma das estratégias que eu vou falar nesse vídeo para você fazer dinheiro ainda em 2025. Mas antes disso, eu queria que você imaginasse duas crianças na rua pedindo para os vizinhos que guardem para eles os tubos de pasta, os tubos de creme dental, né? Para eles utilizarem num novo projeto, num novo negócio. Imagina a curiosidade desses vizinhos, e aí quando essas duas crianças conseguem um volume interessante desse material, elas, armazenado na casa delas, elas preparam no forno da casa uma forma de derreter esses tubos, né, que eram feitos de chumbo na época, e através de um molde de gesso elas cunham moedinhas de dólar. E eu estou falando aí de uma história que pode parecer engraçado, mas é muito interessante se você pensar pelo lado de vista do mindset financeiro, né? Essas crianças elas foram aconselhadas pelo pai de um deles a criar os seus próprios ativos, a fazer dinheiro, né, na expressão americana make money, e elas, na cabeça delas, um jeito que elas encontraram de fazer seria produzir o dinheiro, produzir essas moedas no fundo da casa. E aí elas foram advertidas pelo pai que isso não era possível e, pelo contrário, era até um crime, né? Mas foi muito genioso da parte delas, muito interessante, e aí isso mostra que elas teriam ali, começariam um caminho muito interessante, e elas tiveram, como a história mostra, elas tiveram bastante sucesso, né? Esse livro é o livro Pai Rico, Pai Pobre, que tem uma edição aí original de 1997, mas tem uma edição nova aqui comemorativa de 20 anos, ó, de 2017. E eu recomendo muito esse livro para quem tiver interesse em trabalhar aí o seu mindset financeiro, né? E eu sei que falar em mindset parece coisa de coach e tal, mas, cara, eu sei o peso que esse livro e o que as lições desse livro tiveram na minha vida, e eu sei que isso faz a diferença. Então, pense duas vezes antes de colocar isso aí numa gavetinha do lado e falar que não serve para você, porque às vezes é isso que está te impedindo de ter resultado, tá? E então, nesse livro, ele conta essa história aí, que foi o primeiro negócio da vida deles, mas não durou muito, né? Uma outra lição importante que eu tirei desse livro e que eu levei para a minha vida foi com relação à importância da criação de ativos, onde ele faz a diferenciação entre ativos e passivos, e ele fala que a sua riqueza você cria comprando ativos, adquirindo ativos. Os ativos vão trazer dinheiro para você, colocar dinheiro no seu bolso para você realizar os seus sonhos, né? E aí você pode fazer uma pesquisa sobre isso, ler o livro que vai fazer diferença. E se eu já puder colocar um parênteses aqui, existem uma série de livros aí, né, chamada Série do Pai Rico, que são bem interessantes, com assuntos bem legais para quem quer fazer o seu negócio, quer se dar bem financeiramente. Mas um eu destaco entre todos eles, que é Empreendedor Rico, que o nome desmerece um pouco, a tradução em português, né, desmereceu um pouco o nome, mas o nome original em inglês era alguma coisa como descubra o que você precisa saber antes de pedir demissão do seu emprego, né? E esse livro é muito legal porque conta, inclusive, como foi escrito o original, né, o Pai Rico, Pai Pobre, e como que foi feito o lançamento, como que ele estourou, e qual era o objetivo principal, né? Na verdade, o objetivo do livro não era, na verdade, vender livro, era vender o jogo que ele tinha feito para as pessoas aprenderem o cash flow, né? Que é o jogo do Pai Rico para as pessoas aprenderem a trabalhar o lado financeiro. Enfim, e a criação de ativos aqui é uma coisa que se encaixa muito na nossa realidade de 2025 e hoje você, dependendo da forma como você vê as coisas, você entende que há oportunidades como nunca houve na história da humanidade. E aí, dependendo do estágio que você está, da situação que você está, né, você pode falar, poxa, mas como é que você pode falar isso, né, no país enfrentando a crise que está, o mundo enfrentando uma crise meio estranha, né, num momento meio esquisito e tal. Tem gente com muita dificuldade para colocar dinheiro no bolso e eu entendo perfeitamente isso, tá?
Só que essa é a principal razão por eu ter iniciado esse vídeo, para eu ter colocado esse título, para eu ter tentado despertar a sua atenção e trazer você aqui. Por quê? Eu trabalho com marketing digital desde 2018, assim, que eu foquei na parte de lançamentos, né? Eu tive uma agência de marketing digital numa época que nem existia esse termo de marketing digital, ainda não era propagado, né? Era mais, o termo que a gente usava na época era internet marketing. E eu fui até o Canadá, fechei lá uma representação com uma empresa e trouxe essa empresa para o Brasil para oferecer os serviços, né? E, enfim, uma outra hora eu conto mais detalhes sobre essa história, mas de 2009 a 2018 eu prestei serviços fazendo projetos de SEO, desenvolvimento de sites, trabalho de tráfego pago, né, que na época a gente chamava de pay-per-click, né, que é o PPC, e foi uma fase muito legal, assim, que eu aprendi muitas coisas. Só que quando eu descobri o lançamento, eu falei, isso daqui faz sentido, né? Isso aqui tem um começo, meio e fim, e eu posso entregar esse produto, esse serviço inteiro para uma pessoa e acompanhar os resultados, mostrar os resultados evidentes para a pessoa. Então, desde 2018 eu tenho me dedicado aí mais à área de lançamentos. Eu ainda faço, enfim, desenvolvimento de site, faço campanha de tráfego pago, mas o meu objetivo principal mesmo é estratégias de vendas na internet, como lançamentos, enfim, workshops para você divulgar o teu produto, entre outras coisas, tá? Estou incluindo também o lançamento perpétuo agora, que é aquela questão de você vender todos os dias pela internet. Se você quiser saber mais disso, eu preparei um vídeo aqui, que deve ter um card aí em algum momento da tela, mostrando os detalhes, os bastidores de como funciona um projeto assim, né, de lançamento. Eu acho que é bem interessante também. E é uma das estratégias que você tem para oferecer o teu serviço, seja ele online ou offline, né, de maneira mais escalável. E aí eu começo a falar, principalmente nesse ponto, sobre os canais de YouTube. Porque, cara, você não tem ideia de como é fácil, como é simples criar um canal do YouTube. Ou seja, pode ser que você tenha essa ideia, muita gente não tem. Mas a questão é que você cria aquele canal e muitas vezes você fica perdido sem saber o que fazer, sem saber para que lado ir e sem saber os resultados que você pode tomar. E eu passei por isso, é por isso que eu sei, por isso que eu entendo o teu lado, né? Lá em 2016, 2017, um pouco antes de tomar a decisão de encerrar a agência e focar em lançamento, eu comecei a estudar lançamentos e eu percebi que 95% da estratégia era voltada para vídeos, né? Então, de forma autodidata, eu comecei a estudar edição de vídeos e criei um canal do YouTube e comecei a postar vídeos, colocar uns trechinhos aqui para vocês darem uma olhada, que foram vídeos assim divertidos para fazer, mas tudo dá um trabalho, né? Então você tinha uma preparação ali, você tinha uma arrumação de cenário, de roteiro e tudo, mas foi uma experiência muito gratificante, até porque eu comecei a monetizar esse canal sem ter intenção, não foi essa a intenção, né? Então eu tirava lá, sei lá, estava dando quase $10 por mês, mas eu não tinha essa visão ainda de um negócio na internet voltado para o YouTube, por exemplo, né? E eu tive, você vê, sem nenhum tipo de trabalho específico, sem nem intenção de fazer isso, eu tive vídeos com 13 mil visualizações, com 15 mil visualizações, né? E eram comentários muito legais, assim, o pessoal já começou a me chamar de professor e tal. E aí, esses dias conversando com um cliente, eu indiquei para ele, né, porque mesmo nas palestras que eu faço e nas consultorias que eu dou as dicas e indico o caminho para você monetizar um canal do YouTube, dou os principais detalhes, assim, que você consegue fazer a coisa acontecer de forma
individual, né? Independente. Você no fundo da tua casa, no teu quarto, ou que seja na sala do teu escritório, você consegue tocar ali aquilo. Muitas vezes você não precisa sair do teu trabalho, você pode tocar isso. E aí eu estava conversando com um cliente nesses dias, e ele me falou assim, mas por que você não tem um canal do YouTube? Eu falei, não, mas eu já tive, eu já monetizei, eu já sei como é que ele falou, mas por que você não tem um canal do YouTube? E aquilo bateu forte em mim, assim, depois de muitos anos, né? Fiquei pensando, cara, é verdade, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa legal. Vamos dizer assim que de uma forma geral, foi muito cômodo ficar nos bastidores, né? Foi muito cômodo levar o meu trabalho e fazer as minhas coisas de forma que eu não aparecesse. Inclusive, eu já tive também o que eles chamam de canais dark, né? Que são canais que você faz ali edição de vídeos, usando o IA ou não, mas você monta ali uma historinha, monta um conteúdo bacana e você coloca isso daí. Esse canal me deu assim, boas alegrias, né? Me deu um retorno legal, mas eu resolvi, falei, cara, eu vou tirar do papel esse projeto que estava previsto para mais para frente e vou começar a fazer, por que não, né? Porque aí é aquela história do dentista que instala aparelhos na boca do paciente, né? E nunca provou aquilo, ele não sabe como é que é o gosto daquela geleinha meio azedinha, né? Meio amarga. Ele não sabe como é que é a dor quando ele aperta o aparelho. E eu me lembro que o meu dentista, ele falava isso, que ele colocou, quando ele iniciou, ele colocou o aparelho para sentir, para saber como que é e para poder orientar até de forma melhor os pacientes dele, né? Falei, cara, eu vou fazer, eu vou colocar isso em prática. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para dar esse start, né? Falar assim, ó, estamos aqui. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Ferraz, eu criei o projeto Jornada de Heróis já há alguns anos, a gente está completando aí quase 10 anos, né? E foi no intuito de ajudar pessoas que têm interesse em fazer um negócio online. Porque muitas pessoas desavisadas, emocionadas e às vezes não de forma ruim, motivadas, né? Elas chegam na internet e acham que é fácil. Elas veem esses gurus da internet e falam, é fácil vender, é fácil colocar uma coisa lá, oferecer alguma coisa, e não é bem assim, tá? Porque você vender um produto, vamos dizer que você tem aí, trabalhe com um e-book, ou uma planilha, ou um curso low ticket, né? De 30, 40, 50 reais. Se você, mesmo que você invista para fazer um trabalho como esse, você só vai conseguir ter retorno se você conseguir escalar isso. Se você fizer 10 vendas de um produto de 50 reais, você vai ter 500 reais no bolso. Isso muda a sua vida? Não muda? Talvez para alguns seja uma grana já bacana, talvez para outros não faça nem cócegas, né? Então a gente precisa ter essa ideia de analisar, né? E você fazendo o lançamento de produtos é uma maneira rápida de você conseguir colocar dinheiro no bolso, de você fazer caixa, mas de certa forma falta ali uma estrutura. É como se você pegar no caso do Thomas Edison, né, como se você criou ali a sua própria lâmpada, né, que é o teu curso, e você acendeu ela. Ok, ela vai te iluminar o caminho, só que você saiu na rua, as outras pessoas vão se espantar, elas não sabem, você ainda vai estar no escuro, e você vai conseguir, vamos dizer assim, iluminar o trajeto até onde a fiação aguentar, né? A gente está falando numa época que não tinha aí a iluminação sem fio, tá? Mas é só para você entender e conseguir mentalizar um pouco que o canal do YouTube talvez seja uma das formas de criar ali a estrutura para poder escalar o teu negócio, para poder lançar o teu produto, não de uma forma mais rápida, mas de uma forma mais consistente, né? Hoje, os projetos que eu faço e que dão mais retorno, eles dependem quase que exclusivamente no início de tráfego pago. Então você investe, mesmo com um valor pequeno, para poder fazer um valor maior, ter retorno, e aí você vai, que a gente chama a estratégia do montinho e montão, né? Você começa com um valor pequeno de tráfego e vai aumentando isso. No caso
do canal do YouTube, ele permite que você vai, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, de uma forma descontraída e já ajudando as pessoas que acompanham o teu canal, você já vai criando ali uma audiência e você já vai de forma quase que automática potencializando a escala dos teus produtos. E aí você pode ter, a sua lâmpada pode ser um seu curso próprio, onde você vende o seu conhecimento, pode ser uma afiliação na Amazon, vendendo produtos da Amazon, onde cada pessoa que comprar com você esse produto, você vai receber um valor, então você vai aumentando ali os seus recebimentos também. E, como eu estava te falando, muita gente acha que é fácil vender pela internet, né? Entra, vamos dizer assim, de uma forma de salto alto pela motivação adquirida através de outros grandes players aí e tal. Mas, no começo, tudo é mais difícil e a gente deveria estar ciente disso. Então, assim, você entra numa dessa, você precisa ter pelo menos uma visão de 6 meses para você conseguir ter resultado, né? Trabalhando de forma correta, trabalhando de forma efetiva, né? Então, aqui a gente já entra na questão dos canais do YouTube, né? Você recebe através do AdSense, que é uma ferramenta do YouTube que não tem nada a ver com o Google Ads, tá? Então, o Google AdSense é outro produto do Google e do YouTube que é usado para fazer os pagamentos do seu canal, né? E ele verifica através de views, através de vários critérios ali, de inscritos e de aderência aos vídeos, né? Até o momento que a pessoa assiste o vídeo e tal, você consegue monetizar ali o teu canal, você consegue receber valores e você recebe em dólar. Então tenha isso em mente, porque às vezes parece que pode ser um trocado, mas hoje você vê muitas pessoas e muitas empresas investindo de uma forma significativa ali no YouTube para que elas tenham retorno, porque vale muito a pena. Quando eu falo investir, não significa investir financeiramente, né? Elas podem trabalhar alguma coisa ali, criar estúdio, né, ter equipamentos de primeira, elas podem, mas você pode, de novo, no teu quarto, no fundo da tua casa, com o teu celular, começar a criar conteúdo. Ou seja, você pode criar um canal rentável a partir do zero, literalmente a partir do zero, sem gastar nada. O que você vai precisar é de uma internet, né? E o que é mais importante, estratégia, ou seja, ter um conhecimento ali para que você consiga ter resultados rápidos, né? Esses dias eu conversei com uma menina que ela demorou 2 anos para monetizar um canal. E aí tem algumas variáveis que, conversando com ela, eu percebi que ela nem tinha ideia. Por exemplo, ela faz um vlog, né? O vlog é aquele estilo de canal onde você mostra o seu dia a dia, ela faz lá o tour pela casa dela para mostrar a casa, ela mostra o dia dela que ela vai no supermercado, que ela cuida das crianças e tal. Esse formato vamos dizer assim, é o mais difícil para rentabilizar, né? E mesmo assim ela conseguiu, ela está tendo um retorno já, ela já conseguiu fazer o primeiro saque de $100 e tal, mas levaram 2 anos para que ela conseguisse monetizar. Então, isso é interessante, porque muitas vezes a pessoa não tem nem ideia. Tanto que um dos vídeos que mais bombaram no canal dela foi o vídeo que ela mostra a carta que ela recebeu do AdSense, né, com o código, confirmando a monetização do canal e tal. Mas é um canal de vlog, não é um canal sobre ganhar dinheiro, não é um canal sobre YouTube. Então, provavelmente vai ser muito difícil ela repetir esse número alto de visualizações que ela teve nesse vídeo específico. Mas a gente brinca, né, que essa já é um vídeo ali, uma vaca leiteira dela, ela já vai ter ali por anos e anos, ela vai conseguir monetizar esse vídeo, porque sempre vai ter pessoas entrando, procurando sobre essa informação e assistindo o vídeo dela, ela vai conseguir, né, através da troca de favores, né, ali o vídeo vai passar anúncios, a pessoa vai assistir anúncios, esse anunciante ele paga para o Google e o Google repassa uma parte para ela. Então ela vai conseguir aí ter um retorno e isso já é muito legal, tá? Mas o mais interessante é que além disso, você pode oferecer no canal do YouTube os seus serviços, né? Seja você
trabalhar na área de limpeza ou na área de desenvolvimento de site, como eu faço, além dos trabalhos de marketing digital e tal. É uma maneira de você escalar esses serviços, né? E isso é bem legal, porque você nota que você tem essa possibilidade, né? Aí, a gente está em novembro de 2025, eu estou ouvindo muita gente, até por causa de um fenômeno aí que ocorreu da Black Friday, eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas enfim, se você esteve na Terra aí nas últimas semanas, provavelmente você já ouviu falar de uma Black Friday que deu muito errado, né? E o pessoal fala, o mercado de marketing digital saturou. Cara, esse foi um evento, né, que levou muita gente a falar sobre isso, mas eu escuto isso lá desde 2015, quando eu comecei a trabalhar com lançamento, as pessoas já falavam de mercado saturado, e é impressionante como o ser humano ele tem essa tendência, né? Ele não consegue ter resultado numa coisa e ele tende a querer colocar água no chope dos outros, né? Ele tende a querer falar, não vai dar certo, nem começa, não tenta, porque está saturado já. Me parece que a intenção principal é essa, tá? Porque basta um raciocínio um pouco lógico para você entender que ninguém deixa de ir numa escola de inglês, por exemplo, do dia para a noite. Então, assim, você vê escolas de inglês, nós estamos em 2025, e você vê escolas de idiomas a cada farol, né? A cada, dependendo da cidade, assim, nas grandes capitais, você vê a cada esquina, você tem 2, 3 escolas muitas vezes. E além disso, você tem os cursos de inglês online, né? Eu participei de uma mentoria um tempo atrás, que só no grupo daquela mentoria, você tinha ali, acho que 7 ou 8 professores de inglês oferecendo cursos de inglês. Então, assim, esse negócio de saturado, cara, cai quem quer, né? Cai quem está totalmente por fora ou quem tem vontade de fazer, mas não tem capacidade de colocar em prática ou não tem capacidade de ter resultado. Então fica nessa, não, saturou, não é? Tomara, né? Então vamos tentar. Só que não saturou, gente. Assim, o mercado, lógico, a gente está em 2025, né? A pandemia propiciou aí um boom muito grande nessa área do marketing digital e o mercado ele ficou mais complexo até o momento, né? As pessoas estão mais exigentes, principalmente porque existe golpes, existe aquele cara que faz as coisas de qualquer jeito, como o cara que abre um canal e liga a câmera e fica falando qualquer coisa, e aí esse canal provavelmente não vai crescer, esse produto provavelmente não vai vender, e as pessoas vão falar, pô, saturou. Essas pessoas que não têm resultado, elas vão falar, nossa, saturou, não dá mais, não é para mim. Entende? E aí eu digo que essas pessoas geralmente são aquelas pessoas que não têm resultado, e eu já vou falar um pouco mais sobre elas, e um caso curioso que eu fiz um teste na prática para entender, né? Mas antes disso, eu queria dar uma ideia para você da estratégia que eu uso, né? Aqui já vai uma dica importante desse vídeo, que são a estratégia dos 4 A's, né? Primeiro, você precisa acreditar. E, de novo, eu sei que vai parecer papo de coach, mas, cara, isso não é papo de coach, isso é muito óbvio. Eu estou indo pela lógica. Se você não acredita, se você não realiza na sua cabeça que aquilo é possível, fica muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Existe a possibilidade de dar certo? Sim, ainda existe. Porque está aí. É uma possibilidade. Só que você acaba dificultando a própria vida. O segundo A é o aprender, né? E o aprender aqui eu coloco no sentido de estudar, de ir atrás, de pesquisar, de se informar. Cara, será mesmo que é só criar um canal lá no seu YouTube, né, no seu Gmail, e ligar a câmera e começar a falar? Ou será que tem uma estratégia que você pode seguir? Será que tem um método que as pessoas utilizam? Será que tem jeitos interessantes de você, já testados, de você começar a acelerar? Ah, Gustavo, mas eu quero fazer do meu jeito. Ok, maravilha.
Mas como é que você está na vida? Como é que você está nesse momento? Tudo que você conseguiu até aqui foi do seu jeito e você teve resultados extraordinários? É uma questão de autocrítica. Se você perceber que, opa, né, não dá para confiar tanto assim, cara, vai por um método, vai por uma estratégia, pesquisa, analisa, veja o jeito que está dando resultado para as pessoas que estão um pouquinho acima de você, né? E aí você vai conseguir entender que tem um caminho ali que você pode trilhar. Então, só por curiosidade, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas tem gente hoje monetizando os canais com 3 semanas, com um mês, com 2 meses, tá? E isso é legal saber disso? Eu acho interessantíssimo saber disso, porque se você entender que se você fizer tudo certinho, tem uma probabilidade de daqui a um ano e meio, você está tirando aí entre $500 e $3.000, dependendo do caminho que você fizer, dependendo da estratégia que você adotar, é bem interessante, né? Eu estou falando isso por mês, tá? Não é uma entrada. Você tirar $500 por mês, você tirar $3.000 por mês. Então, assim, isso faz diferença para você? Não faz? Aí fica a teu critério. E você aí é parte integrante desse vídeo, né? Você é 50% do que eu estou falando aqui. Como é que isso chega para você? Isso te anima? Isso te deixa mais desmotivado? Te deixa com medo? É esse sentimento que vai começar a te dar a direção de como você pode estar daqui a um ano, né? Porque eu tenho certeza, se você trabalha numa empresa, se você tira o seu salário aí, você não vai conseguir aumentar numa proporção como essa que eu citei aqui em um ano. Isso é fato. Me prova que você dobrou, triplicou o seu salário numa empresa em 12 meses, que daí eu retiro o que eu disse, aí eu tiro esse vídeo do ar, tá? Então, assim, acreditar, aprender no sentido de estudar, arriscar no sentido de empreender. Cara, você tem que colocar o time em campo. Existe um ditado muito conhecido na área do marketing digital, que é: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O que isso significa? Significa que você pode fazer o que você quiser, você pode planejar do jeito que for, você pode montar um monte de estratégias e fazer N cursos na internet e descobrir, fazer mentoria com gurus aí que já sabem o caminho, mas se você não colocar isso na prática, se você não empreender, se você não pegar o teu tempo e a tua ação e colocar em prática, você não vai conseguir saber se vai dar certo ou não, e portanto você não vai ter resultado. Então, assim, importantíssimo esse terceiro A aqui, arriscar, empreender. Então, assim, é melhor uma pessoa que sabe pouco, mas começa a fazer e ela vai dando os tombos dela, do que uma pessoa que fica aprendendo e não consegue sair do lugar, né? Que, aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, porque isso é uma outra coisa que eu tenho deparado muito, sabe? Pessoas que fazem um curso, fazem 2 cursos, 3 cursos, 10 cursos, e elas nunca se acham prontas para colocar o conhecimento em prática, né? E aí o que acontece? Você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você sabe o que precisa fazer, só que você não está monetizando aquilo, você não está tendo resultado. Isso é muito interessante, tá? O quarto e último A, né, é o que eu chamo de alma resistente, que seria ali só para encaixar no A, na estratégia dos 4 As, né? A sua alma resistente, você tem que ter uma alma resistente, que seria a persistência, seria a tua resiliência. Para quê? Para você tombar e continuar. Né? Já dizia o Rock Balboa que assim, vence quem tomba mais e consegue levantar, né? Não é quem acaba ganhando mais. Se você tombar, e o Pai Rico também cita muito isso, né? Você precisa errar e se recuperar rápido, para errar de novo e se recuperar rápido, porque a cada erro você vai crescendo. Então, isso é muito importante, você ter esses 4 As na mente para a estratégia, porque uma coisa é você ter na teoria, uma coisa é você ouvir alguém falar isso, bonito, faz sentido e tal, mas outra coisa é você colocar em prática. Será que no momento que você estiver colocando o teu vídeo lá, e ele tiver 2, 3 visualizações nas primeiras 72 horas,
a sua mente ela vai falar, legal, tenho 3 visualizações, vou ter que melhorar, vou colocar mais vídeos para ver no que dá, e aí a partir disso vou começar a analisar métricas, ou a primeira coisa que você vai pensar é, putz, 3 visualizações, não valeu a pena, acho que eu vou parar. Então, aí você já começa a fazer uma autoanálise, tá? E eu acho que isso que eu estou falando para você é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam. Cara, chegou a hora de, se você quiser dar certo, faz, né? E aí eu entro naquele ponto que eu falei, que é as pessoas que criticam, né? Porque crítica é muito fácil. Você tacar pedra no telhado dos outros, sem que você mesmo sinta ali como é que é ter um telhado de vidro, como é que é se proteger da chuva, correr atrás naqueles dias que você está tendo um monte de gente criticando o que você produziu, e você ter a postura de aceitar aquilo e ver que não é o fim do mundo, que você tem como corrigir se as pessoas estiverem corretas ou simplesmente ignorar se elas não tiverem, entendeu? Você ter esse autocontrole, né? E aí o que acontece que eu comecei a reparar? A maioria dessas pessoas nunca tentou nada. E quando eu falo tentar, é mexer o bumbum do sofá. É tirar o bumbum do sofá e começar, cara, vamos ver o que acontece. Não. Essas pessoas, elas pegam a informação e falam assim, ah, bobagem, isso aqui não funciona. E essas pessoas têm aos montes, eu diria que era uma proporção de 100 para 1. 100 pessoas dessas estão aí no dia a dia, na rua, no mercado, para uma pessoa que tenta e fala, não, eu vou ver se eu consigo. E aí existe um outro percentual dessas pessoas, né? Desse se você juntar 100 desse cara aí, talvez 1 ou 2 ou 1,5 vai dê certo. Eu não sei, eu precisaria fazer um estudo sobre isso, mas é mais difícil, né? O que eu sei é que se a pessoa tentar e ela tiver afinco, tiver persistência, ela vai conseguir algum resultado. Hoje, no marketing digital, só não consegue resultado quem não tenta. Então, por que eu falei que eu fiz um teste? Porque para todas essas pessoas, nas palestras que eu dou, nas empresas que eu vou para falar de marketing digital, e às vezes no tete a tete ali mesmo com o cliente falando, eu pergunto o seguinte, mas você tentou? Mas você tem um botãozinho lá em algum lugar para vender? Mas você tem um site, você tem um domínio? Essas pessoas não têm. Então assim, se a pessoa tem lá um botão, não, tenho lá, eu coloquei um botão, eu criei lá uma conta na Eduz, na Hotmart, eu coloquei meu produto lá, coloquei um botão, mas não deu certo. É outra coisa, essa pessoa já está à frente, tá, eu diria que dá de 80% das outras pessoas, né? Nessa estatística aí de 100 para 1, até mais, né? 99%, mas assim, é isso. Por quê? Porque a gente foi criado para ser empregado. Toda a estrutura da educação, do ensino, isso não é no Brasil, no mundo inteiro é assim. Tem um livro que é muito interessante, eu vou colocar a capa dele aqui, que agora eu esqueci o nome no momento, eu não vou procurar ele ali no Kindle, mas eu comecei a lê-lo já, é muito interessante, sobre a condição do ensino americano, né? Que você foi preparado para ser burro. Você é adestrado para ser burro e ser escravo, ou seja, desde a sirene da escola que lembra a prisão, né, até os muros da escola, enfim, tem toda uma analogia ali, mas é um outro livro interessante também para você começar a pensar sobre isso, porque você, levando em consideração a caverna de Platão, né, você tem aquela questão que tudo que é diferente do que você está acostumado dá medo. Então, assim, na hora que dá medo, é melhor que ninguém vá. Porque se outros vão e você não vai, você fica para trás. Então, como você sente medo daquilo, você fala, melhor não ir, tem monstros lá, né? Nessa parte aí, empreendedorismo. E, cara, eu sei, não precisa assim, primeiro que eu faço parte dos malucos, né? E eu tento desenvolver essa mentalidade empreendedora aí já faz alguns anos na cabeça das outras pessoas para levar isso para mais para frente. Mas é difícil, é mais fácil você ficar em casa ou, vamos dizer assim, cumprir os horários da sua empresa
e você chegar em casa e tomar uma cerveja e sentar na frente da televisão, isso vai te dar mais estabilidade, talvez mais estabilidade emocional, mas depende do que você está interessado, depende do que você está afim, depende do teu preparo. Eu diria que é uma vida difícil e sim, nesse caso, especialmente no Brasil. O Brasil, infelizmente, é um país que, na grande maioria, né, da sua estrutura, ele não facilita a vida para o empreendedor. Mas é aquela história, você tem algumas vantagens no empreendedorismo que outras pessoas não têm. E uma delas é essa questão de você, sabe assim, chegar a lugares onde os outros não chegaram, fazer as coisas que outros não estão dispostos a fazer. Então, assim, analisa, verifica se isso é para você ou não. De novo, a história dos tombos, né? Você vai levar tombo? Vai. Tem um pensador, eu não me lembro exatamente quem foi que falou, que não existe um empreendedor bem-sucedido que não quebrou pelo menos 2 ou 3 vezes. Tá? Eu já quebrei algumas vezes, e eu posso falar para você que não é gostoso, não é legal. Só que qual que é a vantagem disso? Você aprende e você começa a engrossar o couro. E aí você, quando você precisa enfrentar uma coisa pior, não uma coisa pior, mas um momento difícil, você já está com o couro grosso. Aí você fala, opa, mas não foi tão difícil assim, né? E você começa também a criar sinapses no cérebro para saídas. E você consegue levar aquelas situações de maneira mais, vamos dizer assim, espertas, não, mas efetivas, né? Você consegue sair daquilo de uma maneira mais resiliente, sem se machucar e muitas vezes com um retorno maior, tá? Então isso é bem interessante. Por exemplo, eu resisti muito, né, a criar o meu site. E é interessante, olha quanto tempo faz que eu trabalho com desenvolvimento de site, que eu faço site para os outros, né? E eu resisti a criar o meu site, porque eu falava assim, não, tá legal, eu tenho uma carteira legal, as pessoas estão me indicando, eu já tenho um bom relacionamento, já tenho um bom retorno e tal, eu não preciso. Cara, não é assim, entendeu? Hoje, você precisa pensar de uma forma assim, como que você quer estar daqui a 10 anos. Não é mais só como que está hoje. E assim, as coisas mudam muito rápido. Então, assim, quanto mais canais você tiver, que é o tal de rendas de várias fontes, né? Então, assim, coloquei lá o meu site. Hoje, o meu site, sem trabalhá-lo ainda, porque ele está recente, eu coloquei faz pouco tempo, ele está aí, ele me garante 20% do meu faturamento. Então, assim, as pessoas procuram lá por marketing digital, elas procuram por gestão de tráfego pago, e eu não tenho lá campanhas me indicando. Eu só tenho ali o meu site, as minhas páginas, o Google Meu Negócio, que é uma estratégia muito legal também. As pessoas me acham lá e entram em contato. Entrou em contato comigo, eu sei falar, explicar como é que é feito o trabalho, eu já tenho uma experiência legal e a gente consegue tocar um projeto aí em diante. Então, consultoria, inclusive eu já quero deixar aqui, fazer o meu merchan aqui, né? Para você que tem interesse nessa área, eu vou deixar um link aí na descrição e se você quiser visitar lá o meu site, eu consigo aplicar para quem veio desse vídeo, para quem veio do meu canal do YouTube, eu estou fazendo questão de dar um descontaço aí de até 70%, tá? Vai ter um momento que você vai entrar em contato comigo, eu vou falar para você, ó, o possível é dar 50%, o possível é dar 70%. Mas eu quero dar um descontão realmente grande, e aí vai depender um pouco das condições internas aqui, de acordos com fornecedores e tal, mas eu quero focar agora no meu canal do YouTube. Então, para quem veio através do canal, você viu o vídeo e quis entrar em contato comigo, quis montar o teu site, quis preparar a tua página lá, quis criar o teu produto digital, né, o teu curso para deixar ele pronto para venda e começar a tua estratégia aí, começar o seu negócio online, fala comigo que a gente vai dar um jeito de fazer isso bacana, tá? O site é jornadadeheróis.com.br, mas esse link que está aqui embaixo, né, você não vai encontrar em outro lugar, é um link, vamos dizer assim, oculto, né, que só você que está vendo esse vídeo, chegou até aqui, vai ter possibilidade de conversar comigo e falar, ó, eu assisti o teu vídeo lá, eu vim através desse link aqui e ver o que dá para a gente conversar, tá bom?
O projeto Jornada de Heróis, ele foi feito para ajudar pessoas, né? Só que assim, todo mundo que está aqui me ouvindo, né, que veio por causa desse título até, é capitalista, certo? A gente quer quer criar ativos, a gente quer criar fontes de renda, a gente quer criar. Então, assim, não pense você que, né, eu vou te dar conhecimento aqui, eu vou entregar coisa pra caramba, porque é uma característica minha, eu não gosto de ficar enrolando. Mas existe uma contrapartida, entende? Então, assim, eu estou fazendo isso porque hoje o YouTube, hoje e há quase 20 anos, né, o YouTube é uma baita de uma ferramenta, um baita de um pagador, paga muito bem. E se eu tivesse continuado lá os meus canais lá em 2015, 2016, hoje com certeza eu já seria um dos grandes players aí. Mas, assim, uma dica que eu dou, né? Não chorar o leite derramado. O que dá para fazer agora? Pô, acordou, estalou aqui a Luiz, pô, 2025 eu deveria ter feito? Vamos fazer a partir de agora, tá? E, inclusive, se você quiser ajudar esse canal, né? Porque eu estou começando tudo realmente muito... eu tenho um estúdiozinho, tenho as coisas bem... Mas, assim, muito simplificado, para que você entenda que é possível qualquer um fazer. Mas se você quiser ajudar, contribuir para que o canal melhore a estrutura, para que eu também incentive, né, isso é um baita do incentivo, eu vou deixar aí embaixo o Pix para você fazer a sua colaboração. Detalhe importante, isso faz parte da estratégia, tá? O pagamento dessa contribuição, por enquanto, eu estou fazendo com o link da Eduz, porque é uma parceira de negócios, uma plataforma de pagamentos que eu considero demais. Eu não sei se todos sabem, mas ela fica em Sorocaba. Eu tenho contato lá com gerentes da Eduz e eu tenho tido um atendimento excelente. Eu já estive lá mais de 4 vezes, né? Em momentos diferentes assim que eu precisei fazer. Ainda não tive a oportunidade de participar dos eventos, porque caíram em datas que eu não estava disponível, mas eu tenho muito interesse em participar também, porque é uma baita de uma empresa. Eu conheci o dono, né, que é o Eugênio Pacelli, um cara muito gente boa, e a gente conheceu eles desde o primeiro escritorinho que eles tinham lá num bairro bem pequeno, uma casa pequena lá, pequena entre aspas, né, para uma empresa era uma casa pequena. Da Eduz, e hoje eles já estão lá com praticamente um campus, já tem um auditório onde eles fazem os eventos e tal. É muito legal. Então, estrategicamente, porque eu quero atingir minhas metas lá, então todo o valor que entra eu procuro receber pela Eduz, tanto dos meus serviços, como também de doação, assim, de parte de ajudar. Se você tiver interesse e estiver podendo aí, seria bem legal, tá? Então, assim, é muito interessante porque as pessoas que não fazem, elas não entendem. E elas não entendem porque, cara, elas nunca receberam um agradecimento sincero de você ver a lágrima do cara escorrendo assim no rosto, os olhos brilhando, e o cara fala assim: Gustavo, obrigado, obrigado, porque o que você fez me ajudou, o que você fez mudou minha vida. Quando você é picado por esse bichinho, né, por essa coisa aí da ajuda, você não quer parar mais, cara. Você quer fazer de um jeito para chegar o conhecimento a mais pessoas, para falar, ó, dá para fazer por aqui também. Você está você tá na M, você está aí, tá quentinho, mas dá para você sair daí, entendeu? Ah, você está você está vendendo o almoço para comprar o jantar, você está catando moedinha, de repente, para poder comprar alguma coisa que você precisa, como eu já fiz muito, tá? Ó, tem uma estratégia aqui, um caminho aqui, que depois que você passa aquela barreira de coral ali, aquela dificuldade inicial de você colocar nos eixos, achar o tom da sua voz, o formato dos seus vídeos, você consegue voar. E aí todo mês tem um pingadinho ali que pode, como eu falei, o céu é o limite. Mas vamos dizer assim que você seja um cara mediano, você não quer se dedicar somente para isso, mas você consegue fazer um canal crescer e monetizar e continuar com ele, em um ano e meio, você pode ali ter rendimentos de $500 por mês, $1.000 por mês, $2.000 por mês. Pode ser que para algumas pessoas não faça diferença, mas eu conheço, por exemplo, pessoas que tiram R$40 mil por mês.
né, de YouTube, tá? E entra aquelas outras estratégias, né? Você tira o valor dos anúncios, do AdSense, mas também você pode vender os seus serviços, você pode inclusive fechar patrocínios com empresas para oferecer o serviço delas e elas te pagam por isso, né? Então, assim, eu afirmo assim com tranquilidade que quem não entende isso são aquelas pessoas que nunca passaram por esse momento aí do agradecimento, sabe? Então eu vou aproveitar aqui, se você conseguiu ficar até aqui comigo, me ouvindo e tal, né? Eu já vou aproveitar para você curtir, comentar e compartilhar, porque essa é a parte em que você ajuda muito o canal, você ajuda muito o meu projeto, sem precisar colocar dinheiro no bolso. Então você está naquela fase, eu queria muito poder ajudar, mas eu também estou querendo, também estou precisando, estou querendo fazer, estou começando, estou no início aqui. Cara, faz isso, curta aí, compartilha, curte o canal, né, e conta aí no comentário o que você achou, que momento que você está, né, se esse vídeo, esse conteúdo, ele serviu para você alguma coisa, para te ajudar em alguma coisa, para te motivar. E também uma coisa que eu queria combinar com você que gostou do conteúdo até aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, manda a sua dúvida ou sugestão de assunto, porque daí eu vou preparar num outro vídeo, tá? Eu queria comentar alguns exemplos assim de canais que deram certo, que muitas vezes iniciaram assim tropeçando, com dificuldade, e depois bombaram, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, inclusive eu já vou deixar aqui, ó, do lado aqui, ou aqui, né, aí vai o vídeo indicando para você saber aí de algumas coisas que de repente são detalhezinhos, assim, mudanças pequenininhas que você consegue fazer no teu conteúdo e que vai te ajudar a explodir, vai ajudar a aumentar o teu canal aí, tá? Então, só resumindo tudo, o projeto Jornada de Heróis é para te ajudar a iniciar um negócio online, ajudar um possível empreendedor ali que quer um caminho. Então eu vou falar sobre coisas que tenham a ver com marketing digital, com negócios online. Seja muito bem-vindo e a gente se vê no próximo vídeo.